Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão Manuel da Vera Cruz. Este é o meu canal Falando Bem da Bíblia. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar convosco mais uma porção da palavra de Deus. Gratidão a Deus, gratidão a você inscrito, gratidão a você que tem compartilhado. Deixa o seu like. Deus abençoe a cada um, serei sempre grato. Desta feita nós vamos meditar a partir de João capítulo 6, versos 5 ao 7, onde Jesus estava com uma multidão. E ele, vendo a necessidade do povo, ele se dirige a Filipe e pergunta onde vão comprar pão para aquela multidão. Ou seja, os discípulos não tinham pão para alimentar aquela multidão. Então, desta feita, eu quero meditar exatamente sobre esse tema. Pastores e obreiros que não têm pão para alimentar a multidão. No caso, lá em João 6, era literalmente pão. Mas quero falar também a respeito da palavra representando o pão, da palavra que representa também alimento espiritual para a igreja. Conversando com o diácono irmão Ricardo, que já trabalha com panificação há pelo menos 40 anos, ele me deu uma ideia e eu quero começar falando aqui a partir disso. Por exemplo, tem o pão massa grossa, no Nordeste é conhecido como massa grossa, aqui conhecido como pão francês. Tem o pão massa fina, que realmente é a massa fina, ou para alguns pode chamar de pão doce. Cada um tem uma massa de preparo. A massa de preparar o pão massa grossa é diferente da massa de preparar o pão massa fina. Cada uma tem os seus ingredientes. Na questão de valor, o pão massa fina ele é mais caro do que o pão massa grossa, em virtude dos ingredientes que vão nele, ou neles. A durabilidade deles também são diferentes. O pão massa grossa ele resiste mais tempo, e mesmo depois de um tempo não se perde, porque ele pode ser transformado em farinha. Tá? Já o pão massa fina, se ficar uma semana ou mais em um ambiente fechado, ele vai mofar, simplesmente não presta mais. Então, a partir daí, o que nós já podemos falar aqui? Tem pessoas dando pão mofado para a igreja. Tem pastores e obreiros dando pão estragado, dando alimento estragado para a igreja. E vou te falar por quê. Por exemplo, eu conheço pastor, presbítero, esposa de pastor, filho de pastor, que nem sequer leva a Bíblia para casa. As suas Bíblias ficam nas cadeiras ou nos bancos da congregação. E a cada vez que elas vão aos cultos, elas pegam as Bíblias. Aí quando a pessoa que está dirigindo o culto anuncia, vamos ouvir fulano e tal, e depois fulano, o cara pega a Bíblia e fica feito um perturbado, feito um louco, folheando Bíblia atrás de algum assunto para pregar. Então, esse tipo de mensagem, irmãos, está aqui representando aquele pão vencido, aquele pão estragado. Não é que a palavra está vencida, não é que a palavra está estragada, é a forma como esse obreiro, como esse pastor, não trata bem a palavra, não lê, não estuda, e em cima da bucha, ele quer um conteúdo para pregar. Eu conheço um pastor que ele faz o seguinte, ele põe uma pessoa para dirigir o culto, cruza as pernas, e enquanto o culto está acontecendo, ele não participa do culto, ele vai ler a Bíblia para pregar em culto de ensino, ou culto de domingo, ou qualquer outro culto. O que acontece, irmão? Esse tipo de gente está dando pão estragado, pão vencido. Repito, não é que a palavra está vencida, não é que a palavra não presta mais, é a forma do preparo. Porque se essa pessoa deixa a Bíblia lá na congregação, é sinal que ela não lê a Bíblia. Em 2024, se não me falha da memória, ou foi no primeiro trimestre de 2025, irmão, numa escola bíblica dominical, o pastor da congregação chamou um pastor auxiliar para abrir a escola bíblica. Aquele pastor auxiliar não sabia nem qual era a lição daquele dia.
sendo que as lições só acontecem dia de domingo e lá em cima está a data daquele dia. Ele não sabia nem qual era a lição daquele dia. E ele disse uma vez publicamente que não precisa estudar lições porque as lições já vêm prontas. Ou seja, um tipo de obreiro que não está preocupado em levar pão quentinho, um pão bem preparado para as pessoas comerem. Vamos lá. O tempo se passou, em uma outra escola bíblica, um presbítero chegou para a escola, o professor chamou ele para abrir a escola, para iniciar a escola, ele não sabia nem qual era a lição daquele dia. Ah, irmão, não sabia. Foi preciso o professor mostrar qual era. E repito, as lições são só dia de domingo, está a data de cada domingo lá em cima. Nem isso, irmão. O que significa que essa pessoa não pegou a lição uma vez durante a semana. Quando eu vi essa cena, me bateu uma preocupação. Já imaginou se o professor tivesse dito que não podia lecionar e chamasse aquele presbítero para lecionar? Sendo que ele não sabia nem qual era a lição. Como é que ele ia lecionar? Repito, irmãos, tem discípulos que não têm pão para dar para a multidão. Tem discípulo dando alimento estragado. Tem discípulos e pastores dando pão estragado, pão vencido. Virou moda hoje, irmãos, as pregações preparadas igual alimento em forno micro-ondas. Em 3 minutos está pronta. O culto está em andamento e o camarada está folheando Bíblia. E daqui a pouco pega lá o texto qualquer, diz que Deus falou com ele e pronto. Aí o camarada lê Gênesis e começa a falar do Apocalipse. O culto termina e ele não fala nada a respeito do que leu. Ou seja, existem pastores e obreiros que não estão preocupados em dar um bom alimento para as ovelhas. Existem pastores e obreiros que não estão preocupados em ter pão para alimentar a multidão. Ou seja, eles não têm nem para eles, por não ler a Bíblia, por não estudar a Bíblia, por não ler outros livros, por não estudar a lição da escola bíblica dominical. Repito, o presbítero que disse que ele falou para o pastor o seguinte, que ele não participa da escola bíblica, porque nas lições bíblicas não tem nada para ele aprender. Pense, ele deve ser o Salomão da vida. Enquanto pastores como Raifran Batista, com 6 formações, 2 ou 4 especializações, pastor Zé Gomes com 6 formações, doutorado, 3 ou 4 especializações, participam de escola bíblica dominical. Esse presbítero, que parece mais um animal irracional do que outra coisa, vem dizer que não participa de escola bíblica porque não tem nada para aprender. Beleza, se não tem nada para aprender, e o dia que ele tiver que alimentar essa multidão, como é que ele vai alimentar? De onde ele vai tirar recursos para alimentar essa multidão? Ele não vai ter. Continuando, tem pessoas que não tem nem o pão massa grossa, pessoas que têm apenas o pão massa grossa, ele é mais seco. Já tem pessoas que só tem um pão massa fina, já aquela mensagem mais refinada, uma mensagem mais calculada, uma mensagem bem estudada, de alguém que viu o texto, o contexto, o tipo de contexto, se está no singular, se está no plural, se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. No Maranhão eu congreguei com o pastor Carlos, e na época ele disse que tanto eu quanto o diácono, que hoje também é presbítero, o irmão Nonato, que nós queríamos dar aula de português para a igreja. Nós estamos no Brasil, o nosso idioma é esse, mas por que ele falava isso? Porque a gente procurava levar uma mensagem que representa o pão refinado, uma mensagem mais calculada, uma mensagem bem estudada, uma mensagem mais esclarecida, e ele achava isso ruim. Lamentavelmente, ainda tem pastores com esse nível de ignorância. Ele não tem e acha ruim. Implica com aqueles que têm um bom alimento para dar para as ovelhas. Todas as vezes que eu tenho oportunidade para pregar, eu falo, a graça de Deus não tem sido vã para comigo.
Repetindo, tem aqueles que só tem pão massa grossa, tem aqueles que só tem um pão massa fina, tem aqueles que não tem pão massa grossa, não tem pão massa fina. Sabe o que eles dão pro povo? Apenas a farinha seca do trigo para as pessoas comerem. São pessoas que não têm dó do rebanho, são pessoas que não estão preocupadas com o povo, são pessoas que não estão preocupadas em levar um pão sadio, um alimento sadio para a igreja, para a multidão. São pessoas que estão vazias da graça, desprovidas da graça, desprovidas de conhecimento, não leem a Bíblia, não leem um livro, não lê uma lição de escola bíblica dominical, não para assistir os mestres que estão aí nas mídias pregando, como por exemplo Osiel Gomes e outros. E aí, quando tem uma oportunidade, vão só falar bobagem, vão só falar coisa com coisa, texto fora de contexto que vira pretexto, enrola o meio de campo e não tem nenhum rendimento. Então, irmãos, da mesma forma como o padeiro, ele tem essa preocupação, ele tem essa distinção, ele tem que saber o que é massa grossa, o que é massa fina, o modo de preparar um e o outro. Da mesma forma o pregador, o obreiro, ele tem que saber também como preparar uma mensagem, como estruturar um assunto para levar para a igreja, para levar para aquele público que vai estar lhe ouvindo. E não agir de forma irresponsável, como muitos estão fazendo aí no meio das igrejas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.